Eterna é a sua misericórdia. Salmo 135. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o versículo 1 do Salmo está assim: Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. E a misericórdia de Deus contempla toda a dimensão da história do ser humano e também o sentido da graça de Deus. A graça de Deus que capacita o ser humano para se redimir e se fortalecer no caminho da salvação. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória das beatas Francisca e Rita Dolores do Coração de Jesus, mártires da Guerra Civil Espanhola. São perseguidas e morrem exatamente pela sua fé. Aprendem pela caminhada que a salvação se dá a dura pena, no sentido de que são os desafios da vida que nos elevam a um sentido maior da existência. E do mesmo modo, na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 12, dos versículos 37 ao 42, trata exatamente da saída dos filhos de Israel do Egito. É interessante que nessa saída concluíram-se os 430 anos da permanência da escravidão. Nós podemos fazer um comparativo. Eles saem do Egito, mas ao sair do Egito passam pelo deserto. São 430 anos no Egito, tempo de escravidão e opressão, e 40 anos no deserto, tempo de libertação e provação. Se no Egito o povo espera a promessa de Deus, no deserto o povo caminha rumo à promessa. E é uma caminhada, não se faz de uma hora para outra. Sim, o povo de Deus sai do Egito, mas é preciso que o Egito saia de dentro do povo de Deus, ou seja, a mudança de mentalidade. E esse capítulo está logo após a instituição da Páscoa e a última praga. É o momento que o povo libertado começa a sua jornada de volta à Terra Prometida. E muitas vezes nós podemos correr um sério risco de achar que conversão é apenas um ponto isolado na nossa vida, ou quando Deus manifesta a sua graça, nós estamos seguros de tudo. Não. A partir do momento que nós somos chamados, restituídos, agraciados pela misericórdia de Deus, é aí que começa o desafio da caminhada rumo à libertação, onde nós somos libertos dia após dia. E é uma grande quantidade de pessoas. É interessante que na leitura fala de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Isso no versículo 37. No versículo 38 está: uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. E essa multidão numerosa subiu com eles. Trata-se aqui de um número paralelo de pessoas. E podemos pensar aqui na dimensão da universalidade da salvação. Essa grande multidão, simpatizantes que se unem ao povo hebreu, de fato saem, mas não saem sozinhos,
Deus permanece fiel à promessa, promessa que leva à libertação e uma libertação com responsabilidade, afinal de contas, em Êxodo 13, versículo 21, é dito que Deus conduz. E podemos nos perguntar no dia de hoje, o que tem sido o nosso Egito? Pode ser que ainda, por mais que tenhamos fé, ainda há processos de escravidão em nossas vidas pelo pecado, pela idolatria, do consumo, pelo medo, pela desesperança. Mas a vigilância do Senhor continua, ele nos conduz para a liberdade e, para tanto, é preciso a abertura de nosso coração. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 12, dos versículos 14 ao 21, narra os conflitos entre Jesus e os fariseus, especialmente por causa da cura no sábado. A cura do homem da mão ressequida revela a compaixão de Jesus, mas os fariseus, presos à letra da lei, se escandalizam. E em resposta à misericórdia, eles tramam sua morte, conforme está no versículo 14. E vejamos que na leitura de ontem, tratava exatamente que uma religião sem misericórdia é idolatria. Idolatria é exatamente um desvio, uma deturpação daquilo que é bom, de que é justo e que é santo. E ao mencionar que os fariseus a trama contra a vida de Jesus, o verbo grego usado aqui, Sibolion elabon, refere-se a uma decisão formal, não é impulso, mas uma conspiração deliberada. E vejamos bem, ao invés de terem uma decisão formal, de sistematicamente aderir àquilo que Jesus estava dizendo, eles fazem ao contrário. E Jesus torna-se ameaça não por violência, mas por sua compaixão e autoridade. O escândalo não está no mal, mas no bem que ele faz. E no versículo 15, Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiam e ele curou a todos. Jesus não foge por medo, mas cumpre o caminho do servo sofredor de Isaías, que não busca confronto. Ele se afasta, mas continua curando, não deixa de fazer o bem. O amor não é interrompido pela hostilidade. E no versículo 16 está assim: E advertiu os que não disseram quem ele era. O segredo messiânico é típico nos evangelhos de Mateus e Marcos. Jesus evita a divulgação sensacionalista. A revelação da sua identidade acontecerá na cruz, quando o centurião pagão confessará: verdadeiramente este é ou era o Filho de Deus. Então vejamos, tudo aquilo que Jesus se aplica em vida é na libertação, na restauração do ser humano. E é um caminho que já prefigura o próprio o caminho dos futuros cristãos, no sofrimento, de perseguição, não porque a fé é algo ruim, não porque acreditar em Deus é algo fora de sentido, mas exatamente no aspecto de compromisso. A libertação, ela não vem de um dia para o outro. A libertação é uma caminhada interna que se dá em passos externos. E que possamos cada vez mais abrir o nosso coração para a graça e misericórdia de Deus. Beatas Francisca e Rita Dolores, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.